Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao projeto de resenhar o livro O Holocausto, Uma Nova História, do historiador britânico Lawrence Hughes, parte a parte. E neste vídeo eu falarei sobre o capítulo número 12, que se chama Procurar e Matar. É um capítulo um pouco mais curto, vai da página 322 à página 348, portanto estamos falando aí de 26 páginas, e vai tratar a respeito do ano de 1942. Isto é, como nós falamos no vídeo anterior, o momento onde a Alemanha ela começa a perder territórios. Ainda de uma forma um pouco tímida no começo do ano, mas esse é o ano que vai começar a ocorrer uma virada de chave, certo? Pois bem, mas o foco deste capítulo não é este. O foco desse capítulo é falar sobre o aumento das deportações de judeus. Por isso o título Procurar e Matar. Certo? Isso tudo é fruto de, como eu falei no vídeo anterior e como Lawrence Hughes fala no capítulo anterior, justamente da Conferência de Wenzhou, onde os alemães se reuniram para decidir o que seria feito sobre a questão antissemita, a questão judaica. Isto porque eles haviam anexado muitos territórios e eles possuíam sob seu domínio muito mais judeus do que antes. Então eles queriam saber o que fazer, eles chegaram a uma conclusão determinada, foram construídos novos campos, como por exemplo de Belzec, foi construído o complexo de Birkenau em 1942 dentro de Auschwitz. Então, houve um aumento na capacidade de judeus. E por isso também ocorreu em 1942, e isso é muito marcante, e esse é o tema do capítulo, o aumento das deportações. E dentro dessas deportações, existem duas que Lawrence Hughes explora um pouco mais a fundo, que a primeira é o Grande Reflow, que foi um movimento que ocorreu ali na França, onde eles deportaram 42.500 judeus. Foi a maior deportação francesa na Segunda Guerra Mundial. Isso é bom estabelecer que dentro da França de Weicke, em outros vídeos aqui eu já falei que a França ela havia sido dividida. 60% da França ficou com a Alemanha, que havia conquistado, que era parte de Paris, e houve ali uma França que conseguiu manter sua autonomia, que era a França de Weicke. E esta França de Weicke que deportou esses 42.500 judeus, certo? E também a Holanda deporta 40.000 judeus. E nesta perspectiva de aumentos de deportações e tudo mais, ocorre que o Papa Pio XII ele é convocado, inclusive, pelos aliados a se posicionar, a tomar um partido. Ele não se posiciona, ele não fala nem a favor nem contra o que estava ocorrendo, porque esse aumento de deportações chamou muita atenção. E aí ficou quase impossível esconder o que estava acontecendo, certo? Então, beleza, ele não se posiciona, mas o que o Lawrence Hughes destaca não é que havia uma conivência, não. A política do Papa Pio XII era uma política de neutralidade, ou seja, ele não fazia nada nem pró nem contra. O que em si já não é o ideal, mas beleza. E o que é importante nisto é que ele também não excomungava pertencentes ao catolicismo que se posicionassem a favor nem contra. Então, se por exemplo você fosse um padre e você se posicionasse de alguma forma, você não seria punido, correto? E isso é algo importante. Mas também se você se posicionasse a favor, você também não seria punido. Então é meio complicado. E eu queria mostrar para vocês um trecho que se encontra na página 340, que é justamente um testemunho de um padre de Budapeste. Então vou ler aqui para vocês. Sinto uma aflição no fundo do meu coração, escreveu Posdek, ao ver seres humanos cuja única culpa é terem nascido judeus, serem roubados de todas as suas posses e banidos, despojados dos últimos vestígios de sua liberdade pessoal. Para um país estrangeiro, não é possível que o mundo veja passivelmente crianças pequenas, idosos doentes, à beira da morte, moças arrancadas do seio de suas famílias e jovens pessoas, todos deportados como animais, transportados em vagões de gados para local desconhecido, rumo a um futuro incerto. Um trecho que se encontra, como eu disse, na página 340. E é um testemunho, por exemplo,
de um padre católico que se opôs ao que estava acontecendo. Houve algum efeito? Não, porque não havia. Se o próprio Papa Pio XII se posicionasse, provavelmente não havia efeito. Provavelmente só haveria mais repressão, inclusive por isso havia essa política de neutralidade do Vaticano. Mas eu quis explorar com vocês esse trecho porque eu achei um trecho muito interessante, que retrata justamente essa complexidade da passividade do mundo em aceitar isso. Isso porque em outros capítulos já mais adiante nós veremos que começou a haver cobrança, inclusive da comunidade judaica, para que fosse feito algo, até pelos aliados, jogarem bombas nos fornos, jogarem bombas, atirarem dentro dos campos de concentração. Houve cobranças desse gênero mais para frente. Então, mesmo assim, não foi tomada uma providência. Mesmo assim, tudo foi visto de uma forma muito passiva e não houve efeito nenhum. E um ponto muito importante, existem 2 pontos que eu ainda quero falar nesse vídeo. O primeiro é o dia 17/12/1942, quando Anthony Eden ele vai a público e ele expõe o que estava acontecendo, claro, dentro do que ele possuía de informação. Então ele fala, os judeus estão sendo deportados e nós nos posicionamos contra. Esse Anthony Eden era secretário britânico do exterior. Inclusive, posteriormente, ele vai ser ministro também, né? Primeiro-ministro britânico. E ele se posiciona pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, em nome dos 3 países, se opondo ao que estava acontecendo com a questão judaica, essa questão antissemita. Então, digamos que a partir de dezembro de 1942 era público, todos sabiam do que estava acontecendo, todos viam aquilo como um ato de crueldade, mas ainda assim não foi feito nada que de fato pusesse fim a essa perseguição. Enfim, seguindo, um outro ponto que eu acho muito importante destacar é que, como eu disse no capítulo anterior, no ano de 1941 os Estados Unidos entram na guerra após o ataque a Pearl Harbor, feito pelo Japão. E isso muda completamente o rumo da guerra, inclusive o rumo do antissemitismo. Não só porque os aliados ficaram mais fortes e eles começaram a derrotar a Alemanha, não. Muda porque agora os líderes dos estados, das nações que pertenciam ao eixo, que estavam sob dominação dos alemães, eles começaram a repensar a sua política de deportação. Isso porque eles começaram a olhar para uma possível derrota, para uma possível fim da guerra e o que seria feito com eles. Então é mais ou menos assim, eu sou líder religioso de algum país. Até então eu estava sendo conivente com as deportações e quando os alemães pediam eu mandava X número de judeus. A partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra e eles percebem que o cenário está mudando, eles começam a repensar, poxa, se eu mandar X número de judeus, qual vai ser minha punição no final da guerra? Porque algo será feito e eu terei que pagar pelo que estou fazendo. Então começa a haver essa mudança. Observem que não é uma mudança pela consciência pura em perceber que o que está sendo feito é errado. Não. É uma mudança por medo da consequência no pós-guerra. Certo? Mas é isso, pessoal. Um capítulo curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um comentário, deixem um like. E é isso, pessoal. Até a próxima e um forte abraço.